da nossa cidade. Queria saudar os componentes da mesa, o Paulinho, a Helena, a Carmélia, as queridas irmãs. Queria saudar aos amigos que estão aqui presentes, todos eles, a quem eu tanto prezo, e dizer que eu nem preparei um discurso. Pensava que ia se tratar de uma coisa tão simplesinha que até eu passei para as pessoas mais próximas, só para mostrar a artezinha que foi feita. Eu pensava que essa arte de convite era feita pelo nosso amigo aqui, o nosso coordenador da Parsônia, da Pastoral Fortaleza, o nosso amigo empresário Armando, né? Mas não, era um convite já oficial mesmo. Eu pensava que era uma arte dele lá da catedral. Então, sinceramente, eu quero pedir desculpas que eu não preparei nada assim, porque eu nem pensava uma solenidade desse ponto, inclusive no auditório aqui. Então, foi uma coisa que me pegou de surpresa. E, às vezes, por causa das árvores, não se pode ver a floresta, né? Aliás, por causa das florestas, não se pode ver as árvores. Então, eu fico muito emocionado sem saber nem o que diga nesse momento. Só queria dizer que uma palavra de gratidão a Deus, porque se dignou, como ele próprio já anuncia no Salmo, ele retira o pobrezinho do montuno para fazê-lo assentar-se com os nobres de seu povo. Foi o que ele fez comigo. Da minha miséria, da minha fragilidade, da minha insignificância, nosso Senhor quis me levar à graça de participar do seu sacerdócio para distribuir com os homens a graça que é Ele e que é dele, para ser um instrumento de comunicação desse amor oblativo de Deus que se encarnou, se fez homem e na cruz morreu para nos salvar. E quis então que eu fosse um arauto dessa mensagem de salvação e desse amor com que ele envolve a cada um de nós na sua misericórdia. Então, eu quero agradecer de coração, vocês todos perceberam que é pouca gente que está aqui, nem houve a missa hoje, né? Porque os paroquianos estavam pensando trazer os paroquianos, mas nosso Senhor me atendeu, que ele fosse uma coisa muito simples e muito discreta, como graças a Deus está sendo. Mas eu queria só, nesse momento de emoção, não sei o que eu digo, agradecer à Câmara Municipal de Fortaleza, o professor Jorge Pinheiro, nosso amigo caríssimo, porque eu já tenho recebido muitas homenagens. Eu já recebi todas as medalhas que o Estado dá e que a Câmara Municipal dá. Todas, eu as tenho todas lá no meu gabinete. O decorador foi fazer o último trabalho que eu fiz na catedral, foi a minha sala, porque era muito humilde, um birô quebrado e um padre que é muito progressista, me criticou duramente porque fazia vergonha um gabinete daquele jeito, o pároco da Catedral Metropolitana daquele jeito. Eu disse, meu querido, se fosse bem decente, você ia me condenar, porque dizer que eu estava gastando dinheiro na catedral para o meu luxo, para o meu conforto pessoal. A última coisa que eu fiz foi o meu gabinete. Então lá o decorador colocou as placas que minhas irmãs deram, e tem por ser moderno, tanto de placa. Então eu sou muito agradecido ao Estado do Ceará, porque sou cidadão cratense, sou cidadão barbarense, sou cidadão juazeirense. Olha, escuta, sou cidadão fortalezense, recebi a medalha, a mais alta condecoração, a Botegário Ferreira, quer dizer, todos esses títulos honoríficos da Polícia Militar do Ceará, né? Governo do Estado. Então, quando eu olho para a minha pequenez, eu fico, mas por que isso tudo? Né? Então eu vejo que não é por causa desse pobre miserável, mas é por causa daquele
aquele a quem eu represento. A homenagem é para Ele. É Ele que eu anuncio, e então, na minha pessoa de instrumento, eu acolho isso na humildade de saber que tudo pertence a Ele. Então, todas essas homenagens são 50 anos realmente de trabalho. Passei metade da minha vida aqui, metade no Crato. Fui vigário também da Catedral do Crato, 5 paróquias no Crato ao mesmo tempo. A confiança que o bispo diocesano tinha de me confiar 5 paróquias de uma vez só para dirigir. E aqui que eu nunca pensei, eu fui escolhido pelo Cardeal Machado quando vim para ser professor do seminário, porque ia substituir o Monsenhor Landim, que foi acometido de um câncer e que acabou tão vertiginosamente na vida dele, e para também assumir o tribunal aqui de Fortaleza, o Tribunal Eclesiástico. E aí, então, tenho começado nesse trabalho, e para minha surpresa, eu fui escolhido para ser o pároco da Catedral. A Catedral realmente estava num estado muito precário, porque na época dominava um slogan de que cuidar não da igreja de pedra, mas da igreja de carne. Então era o auge da teologia da libertação que estava regindo com muito vigor aqui em Fortaleza. E então essas coisas materiais ficaram um pouco esquecidas para se dedicar mais a essas causas sociais. Então eu fui levado para a Catedral num momento difícil. Então nós estamos 24 anos trabalhando na Catedral, agora é o 25º ano na paróquia da Catedral, então no jubileu de prata na Catedral e fazendo esse trabalho. Mas agora, graças a Deus, nós sempre contamos com a colaboração dos poderes públicos. Aquele fórum que existia ali na frente da Catedral, que atrapalhava a visão e que tinha sido abandonado, e era uma moradia de moradores de rua e de pessoas dependentes químicas. Nós conseguimos uma coisa que foi inédita, que foi a inclusão. E por quê? Porque os poderes públicos sempre me apoiaram, sempre aceitaram as minhas reivindicações, porque eles viram que a gente não tem uma coloração política, como bem disse o vereador Jorge Pinheiro, que é um cristão bastante comprometido, mesmo com a vida cristã. Ele disse que eu sou incisivo por causa da pregação da verdade. É isso mesmo, meus irmãos. Olha, nós temos mais do que nunca nesse tempo de ditadura do relativismo, a gente levantar a voz para dizer que a verdade é uma, só existe uma só, e não ter medo, não ter vergonha, não se acovardar, ainda que isso custe para nós a insatisfação, rejeição, desprezo, escárnio, porque nós temos que fazer uma opção, porque na vida cristã nós só temos 2 caminhos, nós não temos outra alternativa. O único caminho, ou o caminho do bem com a vida, ou o caminho do mal com a perdição. É isso que Deus colocou diante de nós, e nós podemos fazer a nossa opção com empenho nesse tempo de incerteza, de inquietude, nesse tempo de escuridão, nesse mar proceloso da vida desse final de século, começo de século atual, que nós estamos atravessando, comprovando e constatando coisas que a gente jamais pensou de ver na vida, mas para levar essa palavra da verdade, que é Cristo Senhor, e chamar os homens à conversão pela força própria da palavra de Deus. Então eu fico muito feliz de saber que a nossa palavra é boa e chega aos lares, que as pessoas, todas elas se referem à minha modo incisivo de falar, porque um homem muito simples diz que vem de longe assistir minha homilia na mesa domingo, porque toda vez é igual, padre. Mas eu gosto muito da sua homilia, porque eu sou a arranca de dentro. Ele queria falar da convicção que ele percebia na nossa palavra, né? Então eu sou a arranca de dentro. É isso que o povo tem hoje, sede de ouvir a palavra de Deus, porque toda essa atração não é a minha pessoa, mas a atração é a palavra
que eu anuncio, que é capaz de galvanizar tanta gente, e eu louvo a Deus por isso. Sabe, aqui na catedral não tem uma residência, só comércio, e a gente consegue celebrar 4 missas lá e ter uma participação tão maciça de fiéis, como Vossa Excelência mesmo testemunha da participação maciça dos fiéis lá na igreja. Então, eu só posso dizer hoje, muito obrigado aos poderes públicos, todos os governos, tive amizade com todos almoçaram na minha casa, dos mais diferentes partidos, governador, dos vários, inclusive às vezes com alguns que são adversários dos outros. Então, assim mostra que a gente não está fazendo um partidarismo, mas um compromisso com a verdade. Por isso que agora eu me sinto muito à vontade a dizer a vocês que o nosso vereador, que me surpreendeu com essa homenagem tão solene desse jeito, eu pensava que ia mandar aquela plaquinha e o Armando tinha feito a árvore. Eu ia receber aqui no auditório, aqui na carrinha, depois era no auditório. Então, eu queria agradecer e dizer que na sociedade hoje, nós precisamos de políticos que sejam de fato sal da terra e luz do mundo, porque o Papa São Paulo VI disse que a política é a maior obra de caridade, e a caridade mais excelente se pratica através da política, porque ela não é apenas pontual, mas porque ela muda as estruturas. Pode mudar a estrutura pecaminosa, egoísta, opressiva, para estruturas que possam veicular a verdade, o bem, o amor e a solidariedade, o serviço e a justiça entre as pessoas. Por isso que o Papa Paulo VI fez essa afirmação lapidar, de que a política é a forma mais excelente de caridade. E é o que nós encontramos hoje na pessoa do nosso vereador, que anda por vários lugares do mundo, mas ele não apregou apenas um programa apenas ligado ao bem comum restrito, mas uma visão geral da pessoa humana, procurando ver que a pessoa humana, na sua totalidade, o desenvolvimento do homem todo e de todos os homens, em que está preocupado com a promoção da dignidade de cada ser humano, não por um ideal político, mas por um ideal evangélico. O Jorge Pinheiro se pauta, sobretudo, desses valores cristãos que são capazes de enraizar uma vida na verdade e no bem e na solidariedade. E a gente se orgulha da sua atuação no meio da sociedade, uma atuação discreta, uma atuação simples, mas a sua atuação, Jorge, como eu dizia ontem, diante daquela multidão que se encontrava na catedral, nós ainda estamos de ressaca, porque o trabalho foi pesado, o Bruno se referiu agora, então nós com 400 moradores de rua, para receber o café da manhã, cuidamos da alma, o trabalho espiritual que foi feito, a palavra de Deus foi anunciada, a oração que foi feita, foram recebidos na cripta, depois o trabalho social, médicos, enfermeiras, advogados, promotores, o pessoal muito bom comigo. Como é que eu não sei como agradecer um pouco Fortaleza? É muito bondade. Estavam ontem as maiores, todas a OAB, quer dizer, todo o pessoal para atender as demandas espirituais. Tinham 6 sacerdotes comigo, certo? Então, as demandas espirituais e as questões jurídicas pendentes para fazer um cadastro único, para receber o Bolsa Família, para cuidar de Vale Gás, disso, aquilo, outro. Quer dizer, todo esse pessoal colocado à disposição lá na catedral, e com esses meus amigos que estão aqui, são poucos, mas são muito eficientes, E o Bruno, o Ayrton estava lá me ajudando, E nas canseiras para lá e para cá, nós prestamos esse serviço. Por que esse pessoal tão bondoso comigo, que atende com tanta delicadeza e com tanta presteza ao nosso convite? É gente contribuindo para o bem dos outros.
para o bem comum. Gente que descobre os valores cristãos, e os valores cristãos atraem. Então, Jorge Pinheiro, a gente agradece muito de coração essa homenagem que você me presta. Desculpe se eu não pude elaborar um discurso melhor, mas pelo menos isso aqui é sinal que brotou do coração, brotou da verdade, e que você continue sendo esse sinal, esse sal da terra. Sempre quando se fala que alguém é sal da terra, as pessoas falam que o sal tem a função de preservar da putrefação, e a outra função do sal é a conservação. Então, para que a pessoa dê sabor à vida dos outros, leve alegria, leve paz, seja mensageiro da solidariedade, do amor, mas também conserve a vida da graça, a vida divina dentro de si. Mas tem um aspecto do sal que ninguém fala. Ontem eu falava diante de Dom Gregório exatamente esse detalhe que ele ficou, porque o sal tem uma função muito esquecida. Sabe qual é? A função do sal, que uma vez posto na panela, ele salga o alimento, mas ninguém não encontra mais ele. Ele desaparece completamente, só deixa a marca de sua presença. Ali teve sal, e ele se esconde. É como a figura de São João Batista. Preciso que ele cresça e que eu diminua, como nosso vereador que lê o Evangelho, que procura viver o Evangelho, recordou a nós. Então, o Jorge Pinheiro é como esse sal da terra, que também, discretamente, por onde passa, vai deixando o sabor do trabalho, do empenho pelo bem comum, pela verdade, pela justiça e pelo respeito e a promoção da dignidade da pessoa humana. Então, meu querido Jorge, eu queria que você levasse a todos os vereadores, mas a todos sem exceção, onde nós temos vereadores dos mais diferentes matizes políticos e religiosos, né? Eu mando um abraço muito carinhoso para eles, um agradecimento. Podia ter até preparado uma lembrancinha, pelo menos uma Bíblia para oferecer para cada um, mas jamais pensei que essa homenagem ia ter um arco tão alto como esse, né? Que Deus abençoe, proteja. Muito obrigado a vocês, obrigado a minhas irmãs, obrigado ao Paulinho, que é o meu colaborador de muitos anos. Paulinho ficava na igreja, assim, ajudando um ou outro lá na sacristia, aos outros funcionários, e eu o descobri, e foi uma pérola preciosa também para nos ajudar lá na catedral. Muito obrigado, Paulinho. Agradeço a Helene e a Carmelo. Essas duas irmãs que vocês estão vendo aqui, essas duas irmãs eu quero agradecer de modo especial. Em último lugar, mas não last but not least, dizem os americanos, último na ordem, mas não na importância. Agradecer ao nosso querido coordenador da catequese, o Bruno Colares, porque ele foi com o Carlos aí, que andaram mexendo em tudo isso e produzindo esse momento agora para nós. Muito obrigado de coração. E eu queria dizer que agradecer a vocês todos, a Helene e a Camélia, porque vocês têm feito essa homenagem às duas, porque realmente toda a minha vida, Helene foi minha professora, foi quem me ajudou a fazer a primeira comunhão, minha professora, e moças de vida cristã, verdadeiramente, no escondimento, na simplicidade, na humildade, mas de uma presença nos momentos mais amados da minha vida, foi pelas duas que eu contei. Elas estiveram comigo em todos os momentos de alegria. Nós visitamos muitos países, 20 e tantos países, nós andamos juntos, etc. Mas passamos essas alegrias, mas também passamos por tempestades, por mar procedoso da vida, por momentos muito amargos, não só amargos, amaríssimos. Foi com elas que eu contei toda a vida. Então eu agradeço de coração. Ela está doente, não vai poder falar, está rouca, vocês estão vendo. E a outra está sem coração, está muito emocionada. Então eu quero, em nome delas, agradecer a bondade sua e agradecer a minha família que está aqui também. Está aqui minha cunhada, está aqui a minha sobrinha, o sobrinho com a esposa,
né, que estão aqui presentes, e os meus amigos todos aqui da Catedral. E digo uma coisa: vieram porque querem ver a mim mesmo, porque nenhum foi convidado. Nenhum foi convidado. Eu não convidei nenhum, nunca imaginei que ia ser uma coisa, mas eu falei com a Inês, ela até falou de homenagem, não passou por a cabeça, nem achei que era isso, né? Então, muito obrigado, porque essa presença valeu mais do que se fosse a custo de muita gente. E espero então que vocês, por ano passado, agradeça a Deus pelo dom do meu sacerdócio e peça a Ele que tenha compaixão de mim e no final da vida me dê um perdão pelos pecados e a bem-aventurança eterna. Um abraço fraterno para todos.